Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma espécie de tour guiado por uma máquina bem complexa, mas que é fundamental para o país, a administração pública do Brasil. Pois é, para além do que a gente vê nas manchetes, para além da política do dia a dia, existe um sistema operacional enorme, cheio de componentes, operadores e regras muito específicas que impactam a nossa vida. É esse sistema que a gente vai começar a desvendar agora. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Basicamente, o que é a tal da administração pública? Bem, é o conjunto de todas as organizações e pessoas que têm uma missão: colocar em prática as decisões e as políticas do governo. Pensa nela como se fosse a grande engrenagem que faz a coisa acontecer. Ela pega as leis que são aprovadas lá no Legislativo e transforma em serviços de verdade, sabe? Saúde, segurança, educação. E esse sistema todo se organiza de duas formas principais que definem o jeito como o governo age. O Estado pode atuar de duas maneiras. Ele pode agir de forma centralizada, usando o seu próprio time, o núcleo duro do governo, ou ele pode delegar tarefas para entidades especializadas. E é daí que vêm os nomes: administração direta e indireta. A administração direta, então, é o comando central. Estamos falando dos ministérios, das secretarias, dos órgãos que são parte da União, dos estados, dos municípios. Já a administração indireta, essa funciona como se fosse um conjunto de aplicativos especializados, cada um criado para cuidar de uma função bem específica. E o legal de olhar para essa tabela é que a gente conecta esses nomes, que parecem meio abstratos, com coisas que todo mundo conhece. Por exemplo, as autarquias, como o INSS, fazem atividades que são a cara do Estado. As empresas públicas, tipo os Correios, têm o capital 100% público. E a sociedade de economia mista, como a Petrobras, que tem capital misto, bom, essas são justamente as que vivem no centro dos grandes debates sobre privatização e o papel do Estado na economia, né? Certo, mas e quem são as pessoas que operam essa máquina toda? São os chamados agentes públicos. E aí vem aquela pergunta: como alguém consegue um emprego nesse sistema? Para a maioria das vagas, o caminho é bem específico e foi criado para ser um processo justo, baseado em mérito e não em quem indica. A peça central de tudo isso é o famoso concurso público. É uma prova, uma competição, que funciona como a principal porta de entrada para a carreira pública. A própria Constituição determina que é preciso passar por ele antes de assumir um cargo ou emprego público. E depois de entrar, passar 3 anos trabalhando e ser bem avaliado no desempenho, o servidor de carreira conquista estabilidade. Isso é muito importante. É uma proteção contra pressões políticas, sabe? Ajuda a garantir que os serviços continuem funcionando e que o conhecimento dentro do Estado não se perca a cada troca de governo. Então, o ponto crucial aqui é entender que o sistema se apoia em 2 pilares. De um lado, uma força de trabalho estável que entrou por mérito, que são servidores efetivos, e do outro, um grupo mais flexível, de livre nomeação, os comissionados, que ocupam aqueles cargos de chefia, direção e assessoria. Agora, todo e qualquer agente público, não importa se é um auxiliar ou um ministro, tem que seguir um conjunto de regras bem rígido. É como se fosse o código-fonte de qualquer ação do governo. E para decorar esses 5 princípios constitucionais, tem um acrônimo bem famoso: LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos dar uma olhada rápida no que cada um significa na prática. Primeiro, a legalidade. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Enquanto qualquer cidadão pode fazer o que a lei não proíbe, o agente público só pode fazer aquilo que a lei manda ou permite. Ele não pode, por exemplo, criar um imposto do nada ou dar um benefício só porque quer. Precisa ter uma lei específica autorizando. Depois, impessoalidade. Isso quer dizer que o objetivo é sempre o interesse público e não o pessoal. O governo não pode agir para ajudar amigos ou para prejudicar inimigos. É por isso que a propaganda de uma obra pública, por exemplo, não pode ter um nome ou símbolo do governante. A ideia é não ter promoção pessoal. Terceiro, moralidade. E esse princípio vai além da lei. Ele exige uma conduta ética. Um ato pode até seguir a lei direitinho, mas se for considerado imoral, ele pode ser anulado. Um exemplo clássico seria nomear um parente para um cargo, mesmo que a pessoa seja qualificada. Isso pode ser visto como uma quebra da moralidade administrativa. Seguindo, temos a publicidade. Esse é o princípio da transparência. Com algumas raras exceções, tipo segurança nacional, os atos do governo precisam ser públicos, publicados no Diário Oficial. Isso é necessário para que eles tenham validade e, claro, para que toda a sociedade possa fiscalizar.
Sem publicidade fica quase impossível ter controle social. E por último, mas não menos importante, a eficiência. Esse princípio é até mais recente na Constituição e ele exige que a administração seja focada em resultados. Não adianta só seguir a lei, é preciso entregar o melhor serviço possível com agilidade e usando bem o dinheiro público. Certo, mas e quando essa máquina poderosa ou quem opera ela acaba causando algum dano a um cidadão? O que acontece? A resposta para essa pergunta está lá, na nossa Constituição. A regra é bem clara e foi feita para proteger o cidadão. Esse artigo que está na tela define, sem rodeios, a responsabilidade do Estado. Esse conceito é conhecido como responsabilidade objetiva. Traduzindo, se uma ação do governo causou um prejuízo, o Estado tem o dever de indenizar a vítima. Para o cidadão, basta provar que a ação aconteceu, que o dano existe e que um causou o outro. Não precisa ficar discutindo se o agente público teve intenção ou se foi negligente. A lógica do sistema é proteger a pessoa comum primeiro. Então, depois que o Estado paga a indenização para a vítima, ele pode, e deveria, abrir um processo contra o agente público que causou o problema, para cobrar de volta esse valor. Isso se chama ação de regresso, e só acontece se o agente agiu com dolo, ou seja, com intenção ou com culpa. No final das contas, entender como funciona esse sistema operacional, quais são suas peças, quem são seus operadores e quais princípios devem guiar tudo isso é o primeiro passo para que se possa cobrar que ele funcione de verdade para o bem de todos. Conhecer essas regras é a ferramenta mais poderosa para o exercício da cidadania e da fiscalização.